Amém, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Amém, irmãos. Irmãos, na semana passada a gente ministrou sobre como eu venço o pecado. A ministração de hoje vai ser como eu venço o pecado, parte 2. Dá uma continuidade para que a gente possa ruminar a respeito disso, irmão, dessa realidade, aquilo que realmente aconteceu desde o princípio, aquilo que a palavra de Deus fala a respeito do pecado, como nós podemos vencer. Sabe, nós aprendemos na semana passada. O Senhor nos deu essa responsabilidade. Quando o homem estava no jardim, o que aconteceu? Deus ele deu uma ordem para ele fazer no jardim, era cultivar a terra e também guardar ela, ou seja, guardar do quê? Se não tinha ainda, a mulher não tinha sido criada e nem os animais não eram ainda predadores. Então Deus ele já estava alertando o homem ali para estar atento com o diabo. O diabo já tinha sido lançado, já tinha sido expulso do céu. Então o Senhor já estava alertando o homem a isso. Então o Senhor tinha dado essa responsabilidade. É claro que o pecado veio e o homem caiu, e todo aquele que nasceu segundo a semelhança do homem também já nasceu com essa natureza pecaminosa. Se você ainda não sabia disso, essa é a verdade. Quando você nasce, você já nasce com essa natureza pecaminosa, já herdando isso de Adão. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus vai dizer isso. Quando o homem caiu, o pecado entrou no mundo, o homem herdou do diabo essa natureza serpentina no momento em que ele pecou. E a partir daí, todo descendente de Adão herdou essa natureza pecaminosa. Então todos nós, sem exceção, precisamos da salvação, dos nossos pecados sendo perdoados. Cristo já foi crucificado. O que nós precisamos fazer agora para que os nossos pecados sejam perdoados? Crer em Jesus e confessá-lo. Ter convicção de que nós somos de fato pecadores e crer no Senhor de todo o coração e confessá-lo, que Ele é o Senhor, amém? Então, como aprendemos, irmão, na semana passada, como eu disse, que desde o princípio, lá em Gênesis, mais especificamente no capítulo 3 de Gênesis, do verso 1 ao 7, a gente leu na semana passada, do 1 ao 7 fala a respeito desse problema, que houve na humanidade, ou seja, a serpente enganou a mulher. A mulher, ela comeu do fruto e deu ao seu esposo, Adão, e o pecado então veio sobre este mundo e houve um grande problema a respeito do pecado. O que foi que aconteceu? Qual foi a consequência do pecado? A queda do homem, a queda do homem. O homem ele tinha comunhão todos os dias com Deus, só que depois disso, quando o homem pecou, depois da queda, também aconteceu o quê? Uma morte espiritual. Por quê? Porque Deus disse que no momento em que ele comesse do fruto daquela árvore, ele morreria. Só que o homem, quando ele comeu, ele não caiu para trás, morto. Então está falando do quê? De uma morte espiritual. Só que também nós não devemos ignorar a morte física. Por quê? Não é que o homem iria morrer instantaneamente ali. Mas nós sabemos que ao longo do tempo, quanto mais tempo se passa, nós estamos morrendo. Não é isso? Por conta do pecado, irmãos. Então, quando nós envelhecemos, é porque as nossas células começam a morrer por conta do pecado, se você não sabia disso. Houve essa morte espiritual, e uma das coisas mais importantes e mais sérias também que aconteceu, o afastamento da presença de Deus. O Deus ele vinha ter com Adão, a palavra vai dizer todo final de tarde, ia ter comunhão com Adão. Mesmo quando o Adão pecou, o Senhor ainda veio ter com ele. Mas depois de então o homem acabou sendo expulso do jardim e começou a viver uma vida independente de Deus. Então todos aqueles que ainda não confessaram o Senhor Jesus, ainda tem essa rotina guiada por si mesmo, pela sua própria vontade, por conta do pecado. Então o homem ele foi criado para conter Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. E também com a queda nós falamos no início, de que a natureza pecaminosa, o homem acabou que herdando isso do diabo, acabou que sendo impregnado no homem isso. Então ele não só pecou, mas ele também foi empestado, podendo usar essa palavra, foi empestado o seu corpo com o pecado. Não só a ele, mas todo aquele, como eu disse no início, todo aquele que nasce do homem, ou seja, você que saiu do ventre da sua mãe, você já herdou essa natureza pecaminosa. Isso é uma realidade. Então, isso foi impregnado então de geração em geração, todo aquele que nasce descendente do homem já nasce com essa natureza pecaminosa. Então a gravidade do pecado foi tão profunda, irmãos, e ao mesmo tempo tão alto. Olha só a seriedade. O pecado ele foi algo tão profundo, como também algo tão alto. Profundo em que sentido? Profundo ao ponto de causar morte no homem, como também lançá-lo no inferno. Que a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado não é a morte. Além de ter tido como consequência a morte, também o homem ele
é lançado no inferno por conta do pecado. Então, algo tão profundo, como também foi algo tão alto, ao ponto do pecado atingir a santidade de Deus, atingir essa santidade de Deus. Né? Por quê? Porque o pecado faz com que nós, como seres humanos, venhamos a duvidar de Deus. O pecado faz com que nós venhamos a crer, ou até mesmo desconfiar de Deus, achar que Deus está mentindo. Por quê? Quando a palavra de Deus diz que toda a nossa enfermidade foi lançada na cruz, toda doença, toda dor foi lançada na cruz. E aí quando eu estou enfermo, e essa enfermidade não vai embora, aí é Deus mentindo para mim? Ou seja, por conta disso, por conta do pecado, fez com que nós tivéssemos a nossa mentalidade, né, o nosso pensamento sendo corrompido também. Então isso atingiu, né, ofendeu a santidade de Deus, causando também o afastamento da presença de Deus. Então nós precisamos sermos cientes, né, conscientes dessa gravidade que o pecado causa na vida do ser humano. Morte, e como eu disse, por conta do pecado, ele faz com que o homem pague esse débito, essa dívida do pecado com a sua própria vida. Ou seja, lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte, ou seja, o homem, ele irá morrer, né? É claro, isso é certo para todo mundo, isso é uma realidade para todos nós. Só o que acontece? Mesmo com o homem morrendo, ou seja, uma pessoa que morre sem Deus, ela morrendo, ela está pagando de uma certa forma sua dívida com o pecado, só que o que acontece? Não é o suficiente para ela ser salva. Olha só, se fosse assim, dizer assim, ó, eu morri, paguei a dívida e fui salvo, mas não é essa a realidade. Ou seja, o homem, ele morre, ele paga esse débito, mas ele ainda é condenado ao inferno. Nós, com a nossa própria vida, nós não temos esse poder de pagarmos o débito pela nossa vida e nem pela vida de alguém. Olha só o que o Salmo 49, no verso 7 ao 9, vai dizer, irmãos. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Ninguém. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e cessará para sempre, para que viva para sempre e não seja corrupção. Ou seja, para que não veja corrupção. Mesmo que eu pague com a minha vida, ou ofereça qualquer valor, né, que está falando a respeito de valor, ofereça qualquer valor pela vida de alguém, para salvar alguém, isso não é o suficiente. Aí é o momento onde você chega, você que pode ter uma riqueza, né, você pode ser alguém que tenha riquezas guardadas, aí é onde você entra e você entende que o meu dinheiro não é o suficiente para me salvar. O meu dinheiro, ele é algo que pode ser útil aqui nessa terra, mas não vale nada a respeito de salvação. Mas eu quero dizer que nós recebemos ela de graça, por meio de Cristo, crendo no Senhor. Amém? Então, por conta da queda e da morte espiritual, o homem ele passou a viver na escravidão da carne. O homem caiu, então ele teve a presença de Deus sendo afastado dele, porque Deus não se une ao pecado. Deus ele é tão santo, ele não se une ao pecado. Então, infelizmente, isso acabou que trazendo esse afastamento da presença de Deus na nossa vida. Por conta dessa queda, o homem ele acabou sendo escravizado pelo desejo da sua carne. O homem ele acabou sendo escravizado por influências malignas, demônios, melhor dizendo. E também o homem passou a ser escravo dos seus pensamentos. Ou seja, alguém sem Deus, alguém que sofreu trauma de infância, foi muito agredido pelo pai, espancado, não desfrutou de amor, consequentemente ele se torna alguém agressivo ou alguém deprimido demais. Então, ele vai viver baseado nisso, infelizmente. Então, o homem, no momento da queda, foi isso que aconteceu. Nós iremos ver isso lá em Efésios, no capítulo 2, do verso 2 ao 3. Diz assim: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre as quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Amém? Então o pecado ele não só, irmãos, afetou o homem, né? O pecado ele não só afetou o homem, como ele também afetou a terra e toda a criação. Claro que a terra também foi criada por Deus, né? Nós vemos na semana passada, lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 14 e 17, a respeito disso. Como também a gente pode ver lá em Romanos, capítulo 8,
do verso 20 ao 21, ele vai dizer assim, ó: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O pecado ele foi tão sério, que ele não somente atingiu ao homem, mas ele também atingiu a terra e também aos animais. Então ouvimos também, irmão, que desde o princípio o diabo ele é mentiroso. Ou seja, lá no céu ele mentiu para 1/3 de anjos, foi expulso do céu. E ele continuou com esse mesmo propósito, mentindo. Ele teve uma conversa com Eva, com a serpente, com o diabo. Houve essa conversa e o diabo ele começou a mentir para essa mulher. Ele enganou Eva. Ou seja, qual era o propósito do diabo nesse momento? Era justamente fazer com que o homem viesse a desconfiar de Deus. Fazer com que Deus não seja alguém confiável. Ele também fez com que o homem viesse a achar que Deus é mentiroso. Lá em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 5, diz assim, ó: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Verso 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, ele está dizendo, Deus está mentindo para você. É isso que a serpente está dizendo, Deus está mentindo, porque Deus realmente deu ordem ao homem, dizendo assim, ó, pode comer de tudo, menos daquela árvore que está no meio do jardim. Mas a serpente está dizendo o seguinte: certamente não morrereis. Ou seja, Deus está mentindo para você. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O diabo ele começou a omitir aqui, ele começou a mentir a respeito de Deus. Fazer com que Deus não fosse alguém confiável e também levando o homem a achar que Deus é mentiroso. Só o que é que a gente vai ler lá em Números, no capítulo 23, no verso 19. Olha só o que o profeta Balaão vai dizer. Ele vai dizer assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixe de agir? Acaso promete e deixe de cumprir? Não, Deus ele é verdadeiro. Ele cumpre tudo aquilo que ele promete, tudo aquilo que ele decreta, tudo aquilo que ele faz. Então Deus ele é fiel. Amém? Deus ele é fiel à sua aliança. Então o pecado, irmão, ele causou um enorme prejuízo para a humanidade. Ou seja, a mulher deu ouvidos ao diabo. Não estou culpando Eva. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós damos ouvidos ao diabo. Não é que o diabo aparece e fala com você, não. Muitas vezes a nossa mente ele é um campo de batalha. O diabo ele começa a lançar pensamentos. Ele não é alguém que sabe todas as coisas. Ele começa a lançar sobre a nossa mente. E muitas vezes nós apropriamos disso, achando que é o nosso pensamento. Então, o pecado ele causou, irmãos, um enorme prejuízo para a humanidade. Como consertar esse algo terrível? Como é que a gente conserta esse ato terrível do homem? A palavra do Senhor vai dizer que Adão, ele tentou esconder ou encobrir esse pecado ou a sua falha com folhas de figueira. Com uma folha, ele tentou encobrir, porque ele viu que estava nu. Então ele tentou encobrir ali o pecado com uma folha. Só que o que é que acontece? Glória a Deus, que Deus ele tinha um plano arquitetado. Glória a Deus por isso. Que Deus já tinha um plano ali traçado. Ele falou assim, eu vou dar livre-arbítrio ao homem. Eu vou fazer com que ele possa escolher. Por quê, irmão? Porque se Deus tivesse colocado somente a árvore da vida, você não tinha opção. Você não era alguém livre. Mas Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para quê? Para que o homem pudesse ser livre para escolher. Amém? Só que Deus falou, mesmo assim, se o homem escolher errado, eu já tenho um plano traçado. Eu já tenho um plano arquitetado. Que plano é esse? Deus enviou o seu Filho. Deus enviou Jesus para nos salvar, para nos libertar. Essa é uma realidade que nós precisamos entender. Era o plano de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 21, lá vai contar o seguinte, que Deus, no momento em que o homem pecou, o que foi que Deus fez? Adão tentou encobrir com folhas de figueira. Eram folhas enormes. O que foi que Deus fez? O Senhor pegou
e cobriu o homem e a mulher, Adão e Eva, com uma pele de animal. Foi isso que Deus fez. E que pele de animal é esse? Um cordeiro. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor, ele foi morto desde o princípio. Ele já tinha sido morto, ou seja, ele fala que ele é o cordeiro de Deus. Então, um cordeiro foi morto. O homem foi vestido com essa pele de cordeiro. Irmão, isso é tão poderoso. Isso apontava para que o Senhor iria fazer. Para que o Senhor iria fazer a favor da humanidade. Essa é uma realidade que nós precisamos termos, não somente na nossa mente, mas no coração. Irmãos, a palavra do Senhor conta que lá em Mateus, vai ser a palavra que nós vamos usar. Nós vamos usar ali Mateus 4, foi a tentação de Jesus. Lá vai contar algo muito interessante, irmãos. Lá vai contar o seguinte, que Jesus, ele vinha, ali no Jordão, para ser batizado por João Batista. Isso não está lá em Mateus, está lá em João capítulo 1, verso 29. João capítulo 1, Evangelho, capítulo 1, verso 29. Está assim, escrito assim, No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, olha só, o homem ele pecou, o homem ele pecou, e aí o homem não sabia como lidar, como consertar o erro dele. Então o que foi que ele fez? Ele encobriu-se com folha de figueira. Então ele fez algo do pensamento dele. Ele falou, pode ser que isso dê certo. Só que é o que acontece. O Senhor ele vai e encobre o homem com essa pele de animal, que nós sabemos que é o cordeiro. E aí o que João fala? Olha só, ele vai dizer assim, que no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, olha só o que foi que João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, não havia esperança para o homem, não havia esperança para o homem. O pecado estava no mundo, o pecado estava reinando nesse mundo. Mas João vai dizer, olha ali, aquele ali é o Cordeiro que irá tirar o pecado do mundo. Jesus veio para nos substituir, como também para tirar o pecado do mundo, para nos libertar dessa escravidão. Não foi isso que a gente viu no início, que nós éramos guiados pelo desejo da nossa carne? Nós éramos guiados por influência maligna, porque quando alguém mata outra pessoa, ela não está sendo influenciada por Deus, não. Ela está sendo influenciada pelo diabo. Não é por Deus. Como também nós éramos guiados pelos nossos pensamentos, de fazer coisas ruins, de aprontar para alguém, fazer vingança. Fulano me maltratou na minha infância, agora eu vou me vingar dele. Os nossos pensamentos. Mas Deus veio nos libertar disso. Ele é o Cordeiro que iria e que tirou o pecado do mundo. Amém? Então lá em Mateus, agora abram lá em Mateus capítulo 3, verso 13 ao 15, diz assim, então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Jesus tinha ido para se batizar, mas João falou assim, não, Senhor, como é que você vem para batizar? Eu é que necessito desse batismo, eu é que necessito de você me batizar. Só que o que é que Jesus disse? Deixa para que se cumpra a justiça. Jesus, ele cumpriu toda a exigência, Jesus, ele cumpriu toda a justiça. O que é que nós podemos hoje vivermos? Vivemos pela fé, pela justificação da fé. Ou seja, no Antigo Testamento, o que é que acontecia? O homem ele tinha que fazer algo para merecer, ele tinha que cumprir as exigências para que ele pudesse ser guardado por Deus, para que ele pudesse experimentar de provisão de Deus. Quando o homem ele não cumpria isso, ele estava exposto aos inimigos, não havia provisão, não havia fartura. Quando o homem não cumpria, quando o sacrifício não era aceito, o homem ele tinha um ano de seca, não podia desfrutar. Mas Jesus ele cumpriu todas essas exigências. Então em Cristo nós podemos experimentar de vida por meio da fé. Amém? Então antes da queda, irmãos, o Senhor ele vinha ter com Adão, olha só, Deus ele vinha ter todo final de tarde com o homem,
para ter comunhão. Adão tinha comunhão com Deus. Quando o homem caiu, o que aconteceu? O homem ele não poderia mais contemplar a face de Deus. Aí eu vejo algo muito louco da parte de Moisés. Não estou julgando, quando eu falo louco não é julgando Moisés, mas era alguém que estava tão apaixonado pela presença de Deus, que ele disse assim, Senhor, deixa-me ver a tua face. Olha só o que Moisés estava dizendo, Senhor, deixa-me ver a tua face. Aí o que Deus vai dizer? Homem algum pode ver minha face e viver. Ou seja, aquele cara estava tão cheio da presença de Deus que ele preferia morrer, mas ele queria ver a presença de Deus. Então o homem ele não poderia contemplar ao Senhor. Depois da queda ele não poderia contemplar a Deus. Deus, ele envia o seu Filho, ele manifesta o seu Filho em forma humana. Naquele momento, quando Jesus veio para ser batizado, uma multidão que estava lá no Jordão pôde contemplar a esse Deus em forma humana. Olha só isso, homem algum não poderia contemplar. Houve uma multidão que contemplou. Isso eu estou falando a respeito do batismo. Hoje, nós também podemos contemplar ao Senhor. Hoje nós podemos contemplar ao Senhor aonde? Por meio das Escrituras. Podemos contemplar a Deus por meio das Escrituras. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, você saber que você pode ler a palavra de Deus e ver Cristo. Só que ao mesmo tempo pode ser algo lamentável. Por quê? Porque se eu sou alguém que não leio as Escrituras, é porque eu não sou alguém apaixonado por Ele. Ou é porque eu não quero contemplar a Ele. Isso é uma verdade. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Está aqui, irmão, à nossa disposição para que nós venhamos a contemplar a Ele, conhecer a Ele. Então quando nós não fazemos isso, irmão, infelizmente é porque nós não anseamos, nós não valorizamos a Deus. Amém? Nas Escrituras podemos vê-los, né? Ou seja, eu posso conhecer a Ele, eu posso conhecer a esse Deus que veio em forma humana, eu posso conhecer como esse Deus que veio em forma humana, Ele agiu na terra. Eu posso conhecer a esse Deus que veio em forma humana, como Ele falava, como Ele orava, como Ele exortava o povo, como Ele também se compadecia do povo. E como eu também poderia conhecer a esse Deus, posso conhecer a esse Deus por meio das Escrituras, e é onde a gente está tratando agora, conhecer a esse Deus e sabemos como que Ele venceu a tentação do pecado, porque Ele foi tentado. Jesus ele foi tentado, e a palavra de Deus diz que Ele foi levado ao deserto. Está lá em Mateus capítulo 4, nós lemos o capítulo 3, agora nós vamos ler o capítulo 4, do verso 1 ao 2. Diz assim, Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Assim como Jesus, nós também somos tentados, irmãos, em áreas da nossa vida. Todos nós. Tem umas que temos dificuldades em vencer e tem outras que nós temos mais facilidade. Vou dar um exemplo. Pode ter alguém aqui que tenha facilidade em vencer as tentações na área financeira, como também pode ter alguém aqui que não tem essa dificuldade de vencer. Então tem áreas na nossa vida que nós temos facilidades em vencer e outras não. Mas nós também somos tentados nas áreas da nossa vida. A tentação, irmãos, ela é inevitável. Ou seja, porque no momento em que eu me converto e eu nasço de novo, a minha mentalidade é achar que eu estou livre de toda a perseguição do inferno, de toda a tentação do diabo, que eu fui liberto do desejo da carne. Amém? Então o que eu preciso entender? Eu nasci de novo, isso é algo que aconteceu espiritualmente. A carne, a palavra de Deus vai dizer que ela não se converte, ela continua se inclinando para o pecado. O que eu preciso entender? Que a tentação é inevitável. Por quê? Porque quando eu sou tentado e eu caio, quando eu não tenho esse entendimento, o que acontece? Eu tendo a me desviar. Eu me converti achando que a minha vida ia mudar, não ia ser mais tentado, que eu não ia pecar novamente. Isso é um engano. Deus não disse isso. Deus não falou isso. Deus não disse assim, venha a mim e você não terá problema. Não, Deus falou assim, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci. A tentação ela é inevitável, ela vai vir para todos nós. Tanto nós como cristãos, como também aqueles que não conheceram a Cristo ainda. Ou seja, o crente e o descrente vai ser tentado. Existe algo lá em Mateus que ele vai falar de duas casas. Uma na rocha, que teve a sua construção no alicerce foi a rocha, a outra foi na areia. E todas essas duas casas passaram
por tribulação. Só que uma permaneceu e a outra caiu. É isso que nós precisamos entender. Mas a tentação, ela vem sobre todos nós. Aí eu tenho como exemplo, né, como modelo, porque quando Jesus estava orando, um dos seus discípulos perguntou: Pai, ensina-nos a orar de maneira correta, que eu não sei como orar. Um dos pontos de oração tinha dizendo assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, porque se eu orar ao Senhor assim, Senhor, faça com que a tentação não venha sobre a minha vida. Infelizmente eu estou orando errado. Por quê? Porque a tentação vem para todo mundo. Veio para Jesus, por que não viria para nós? Então quando eu oro dessa forma, eu estou orando de uma maneira errada. Se você ora assim, se reposicione. Mas o que é que eu devo orar? Baseado naquilo que Jesus ensinou. Senhor, quando a tentação vier sobre a minha vida, me socorre. No momento em que a tentação vier sobre a minha vida, me ajuda. Porque eu não tenho força de mim mesmo para vencer a tentação. Eu só consigo vencer se o Senhor me ajudar. Amém? Preciso entender, irmãos, duas coisas aqui. A tentação, ela é inevitável, virá para todos nós. Como também eu preciso entender que a tentação, ela ainda não é pecado. A tentação, ela só se torna pecado quando eu cometo o ato. Quando eu tenho o desejo e quando eu caio, aí que virou pecado. Porque se fosse pecado a tentação, irmãos, Jesus tinha pecado. E a palavra diz que não havia pecado algum em Jesus. Então ele foi tentado. A tentação ainda não é pecado. Nós vamos ver isso lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 13 e 15, vai dizer assim, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Verso 14, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou pelo seu próprio desejo da sua carne. Verso 15, depois, havendo a concupiscência concebido ou realizada, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, eu preciso ter esse entendimento, de que só é pecado quando eu caio no pecado. Enquanto é tentação, eu posso vencer, eu posso lutar e posso vencer. Jesus é modelo disso. Quando Jesus ele foi batizado, o Espírito Santo, ele conduziu Jesus ao deserto. O Espírito Santo não irá levar ninguém ao pecado. Ele não é um espírito de morte, ele é um espírito de vida. Então, se ele levou Jesus para o deserto, ele não estava levando Jesus para pecar. Ele estava levando Jesus para ser testado, assim como nós também somos testados. E aí a pergunta que eu faço, por que somos levados ao deserto para sermos tentados? Porque assim como Jesus foi levado, nós também passamos por desertos, por testes, cada um de nós. E aí por que nós somos levados para sermos tentados? Qual é o propósito, qual é o intuito de sermos tentados ou testados no deserto? Deuteronômio 8 vai dizer o seguinte, capítulo 8, verso 2, diz assim, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Era um teste para que nós viéssemos a conhecermos o nosso coração. O teste, irmão, de sermos levados, o Espírito Santo nos conduzir a esses testes, não é para Deus saber a intenção do seu coração. Deus, Ele lhe conhece. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso interior. Ele tem um diagnóstico sobre a nossa vida. Ele nos conhece. O Senhor, Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Entendeu? Ele nos conhece. O deserto, irmãos, é para que nós venhamos a nos conhecer, saber qual é a intenção do nosso coração, para que nós venhamos a saber se é Ele que está governando a nossa vida, se é Ele que está no controle da nossa vida, ou se somos nós que estamos controlando a nossa vida. O deserto é para isso, é para saber se é nós que estamos no controle ou se é Deus. E nós também somos levados para o deserto para quê? Para decidirmos se nós permanecemos guiando a nossa vida, ou se nós decidimos, a partir de então, irá conduzir a nossa vida. O deserto é para isso, para saber se somos nós ou é Ele que governa. O deserto também é para que nós possamos decidir. Espera aí, eu estou passando por isso, já passei várias vezes, não venci. É eu que estou governando ou é Deus que está governando a minha vida? Ah, é eu que estou governando. Senhor, agora eu quero que você governe sobre a minha vida. Eu não quero mais perecer o tempo todo vivendo na prática do pecado. Eu não quero mais perecer sendo toda vez tentado e caindo no mesmo erro.
O Senhor governa a minha vida. Amém? O que é que Tiago 4, no verso 7 vai dizer? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, como é que eu resisto o diabo? Me sujeitando a Deus. Eu só consigo vencer o diabo, resistir o diabo quando eu me submeto ao Senhor. Quando eu tenho intimidade com o Senhor. Quando eu permito o Senhor governar a minha vida. Quando eu sou alguém que tem a minha espada afiada, que é a espada da palavra. Quando eu afio o tempo todo a minha espada, ou seja, lendo as Escrituras. Aí eu consigo resistir, ser alguém resistente e vencer a tentação do diabo. Amém? Lá em Mateus capítulo 4, no verso 3 e 4, a gente vai ler, né? Vai dizer assim, ó. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele foi tentado numa necessidade física. A palavra de Deus vai dizer no verso 2 do mesmo capítulo, que Jesus, ele foi levado ao deserto para jejuar. Então ele passou o quê? 40 dias e 40 noites jejuando. Aí no final do verso 2 ele vai dizer assim, ó, e teve fome. Ou seja, alguém passou 40 dias e 40 noites, o cara vai ter fome, querendo ou não. Então diz que Jesus teve fome. Então o diabo, ele foi estratégico ali. Ele falou assim, Jesus está com fome, vou testar ele. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra aqui em pão e coma. Sacia a tua fome. Assim como ele é tentado, irmão, nessa necessidade, nós também somos tentados, irmão, em nossas necessidades físicas e materiais. Ou seja, o diabo, ele vai nos tentar com enfermidades, ou vai nos tentar quando estamos enfermos, dizendo assim, tu é filho de Deus, e você continua doente, continua enfermo. Que Deus é esse? Que promete te curar, e no final você se converteu e não foi curado ainda. Né? Que passou-se anos e você ainda não recebeu a cura. Como também nós somos tentados de acordo com os desejos da nossa carne. O diabo, ele começa a agir de acordo com isso. Nós temos uma área da nossa vida fragilizada e a tentação vem e o diabo começa, por meio dali, começa a aumentar esse anseio por cair. Como também, irmão, nós somos tentados pela falta de emprego. Como é que você é filho de Deus e está desempregado? Família grande para sustentar e não tem trabalho. Como é que você é filho de Deus e não tem uma casa para você morar? São testes que o diabo faz para nos testar. Essa primeira área aqui foi uma área da necessidade que Jesus tinha. Teve fome, uma parte física. Eva foi tentada pela barriga. Coma do fruto. Nós vencemos o diabo com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Então nós não devemos ser alguém que dá ouvido às circunstâncias, dizer realmente tem razão. Não, nós devemos, mesmo com a circunstância desfavorável, devemos vencer o diabo de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz nas Escrituras. Amém? Que Deus diz ao nosso respeito. Então separei alguns versículos para que a gente possa termos como revelação, para quando viermos à tentação nós rebatemos com a palavra. Não somente com a palavra que sai da boca simplesmente, mas deve estar o nosso coração cheio também dessa palavra. Salmos, capítulo 1, verso 1 ao 3, vai dizer assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizeres prosperará. Aí Deuteronômio 2 vai dizer o seguinte, no verso 7 vai dizer assim, ó: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Aí você vai abrir agora lá em Isaías 41, verso 10, vai dizer assim, ó: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mais outro versículo, Abacuque 3, verso 17 e 18, vai dizer assim, ó: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E para nós finalizarmos esses versículos, lá em Mateus, agora capítulo 6, Mateus capítulo 6, verso 25 ao 26, vai dizer assim, ó: porque isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o seu vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? É isso que eu preciso entender. Então, quando o diabo vier nos tentar, cadê o pão? Cadê a provisão? Cadê o trabalho? Cadê a cura? Eu me aproprio com a palavra de Deus. Só que nesse mesmo momento, o que é que acontece? Jesus, ele também foi tentado a respeito da sua identidade. Se tu és filho de Deus mesmo, então prova. Ele foi tentado na sua identidade, como nós também somos tentados, irmãos, também. Efésios capítulo 1, verso 5, vai dizer assim, ó, a respeito da nossa identidade. Efésios capítulo 1, verso 5: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. João capítulo 1, verso 12, vai dizer assim, ó: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Então nós nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos em Jesus. Essa é a nossa identidade, nós somos filhos. Nós nos tornamos filhos de Deus. Romanos 8,15 vai dizer assim: qual é a sua identidade? Quem você é em Cristo? Aí Romanos 8 vai dizer assim, ó: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez andartes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Essa é a nossa identidade. Aí no capítulo 5, no verso 8 e 9, vai dizer assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. E aí o último versículo está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, vai dizer assim, ó: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Nós recebemos o espírito de adoção. Então quando o diabo vem a tentar, se tu és filho de Deus, o Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo é a garantia de que eu sou filho de Deus. Eu preciso entender que realmente eu era escravo do pecado, mas eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. Então eu fui gerado por Ele. Eu sou da mesma natureza de Deus. Eu faço parte da realeza, sim. Pode ainda não ter convicção, pode não ser algo ainda perfeitamente expresso na minha vida, mas eu sou sim filho de Deus. Então quando o diabo vier nos tentar, nós precisamos termos a palavra para nós rebatermos o diabo, irmão. Irmãos, nós somos aquilo que ele diz que nós somos. É importante que nós venhamos a termos convicção disso. Nós somos o que Cristo é. Isso é importante. Isso é algo que é revelador ao nosso coração. Nós somos aquilo que Cristo é. Nós não precisamos provar ao diabo isso não, irmãos. Mas é claro que nós precisamos fazer o seguinte: nós precisamos fazer com o nosso corpo para ser instrumento, para servirmos, sermos servos da justiça para a santificação. Então eu nasci de novo, então eu preciso viver por essa justificação. Eu preciso viver baseado na justiça. Ou seja, eu fui liberto, então não faz sentido eu voltar a viver na prática do pecado. Romanos 6,19 vai dizer assim, ó: pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a justificação. Não devemos provar algo, não devemos provar nada para o diabo, porque se nós vivemos baseado nisso, de provar o tempo todo para o diabo quem nós somos em Cristo, vai chegar um momento que nós vamos nos frustrar. Por quê? Porque nós vamos depender o tempo todo do nosso esforço. Nós vamos depender o tempo todo do nosso esforço, irmão. Nós vamos nos frustrar com isso, vamos nos decepcionar com isso. Então Eva,
foi alguém que duvidou, ou seja, Eva, ou ela duvidou ou ela não tinha uma certa convicção. Era alguém que não tinha convicção da sua identidade. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então Eva, ela foi feita do homem. Só que o homem foi criado à imagem de Deus. E aí o homem não tinha pecado ainda. Mas Eva foi criada da costela de Adão. Assim vai dizer a palavra. Eva também era a imagem e semelhança de Deus. Só que por conta disso, por ela não ter tido essa convicção, irmãos, o que aconteceu? Eles caíram no pecado e foram expulsos do jardim. O que aconteceu isso? Eles deixaram de desfrutar de uma vida abundante. O que havia no jardim? Havia riquezas. No jardim havia alimento para o homem. O homem não precisava trabalhar, era só ir lá pegar e comer. E o mais importante, eu deixei isso para terceiro, não era para desvalorizar não, era para deixar isso mesmo como algo mais importante, irmão. O homem deixou de desfrutar da presença de Deus. Havia a presença de Deus naquele lugar. Então, quando nós também, irmãos, questionamos a nossa identidade, nós deixamos de desfrutar das riquezas espirituais. Nós deixamos de desfrutar de suprimento, de provisão de Deus. Quando nós duvidamos, quando nós questionamos, quando nós não temos revelação do quanto nós somos amados, de quem nós somos em Cristo. Porque se eu tenho convicção de que eu sou filho de Deus, que Deus é meu Pai, o que é que eu vou fazer? Eu não vou ter vergonha de pedir a Ele, é meu Pai. Aí se você tem convicção de quem é seu Pai, você não vai ter vergonha de pedir. Mas quando eu não tenho convicção, vou ter medo, vou ter receio de pedir algo a Deus. Você consegue compreender isso? Quando nós não temos convicção, nós deixamos de desfrutar de coisas abundantes, de riquezas espirituais abundantes, de provisão abundante de Deus e da presença abundante dele também. Nós precisamos ter essa convicção de que nós somos filhos de Deus. O diabo vem a nos tentar, não, eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura. O Espírito Santo que habita em mim é o Espírito que clama, Abba, Pai. Ele é o meu Pai. E para que a gente possa finalizar, irmãos, os outros dois testes de Jesus, né? O diabo ele tenta Jesus por meio da palavra. Então, o diabo ele percebeu que Jesus ali estava o tempo todo resistindo a ele por meio da palavra. Ele está dizendo, quer dizer que agora você quer usar a palavra. O diabo começou a usar a palavra. O diabo começou a tentar o Senhor por meio da palavra. Olha só, Mateus capítulo 4, vai dizer assim, verso 5 ao 7. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em coisa alguma. Verso 7, e disse-lhe Deus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o diabo ele começou a tentar Jesus por meio da sua necessidade ali, ele teve fome. E aí ele falou assim, Jesus está me rebatendo com a palavra, então eu vou usar a palavra também. Ou seja, era Jesus usando a espada e o diabo usando a espada. Só que palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Deu para entender aí, né? Então não é palavra de Deus. E o diabo ele omite o tempo todo. Então o que é que nós precisamos? Nós também somos tentados, irmãos, dessa maneira. O diabo ele vai usar a palavra de Deus. Não é assim que está escrito? Foi isso que ele fez com Eva? Não, Deus disse dessa forma. Eva, não, foi desse jeito. Então, não, Deus está mentindo. Não é desse jeito, é desse. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso ser alguém que conheça as Escrituras. Por quê? Porque se eu não sou alguém que conheça as Escrituras, eu vou ser alguém facilmente convencido pelo diabo. Então, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso ser alguém que tenha a espada da palavra afiada, para quando o diabo vier me tentar, eu rebater com essa espada. Mas eu preciso conhecê-la. Algo tão triste aconteceu no povo de Israel foi lá em 1 Samuel, capítulo 13, verso 22, vai dizer que quando o povo de Israel saiu para a guerra, somente Saul e Jonas tinham espada, o resto do povo não tinha. Ou seja, somente o pastor e o obreiro tinham a palavra, mas o rebanho não tinha, ou seja, era alguém que estava fragilizado. Irmãos, nós não devemos ser uma igreja que somente a sua liderança conhece a palavra. Você precisa ser tão afiado na palavra de Deus como a sua liderança. Nós precisamos ter a espada afiada. Nós precisamos termos essa arma. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é como espada de dois gumes, ao ponto de separar alma e espírito. A palavra de Deus é poderosa, irmãos. E para finalizarmos, o diabo ele tenta corromper o coração de Jesus. Olha só, lá no restante do versículo, nós lemos até o 7, vamos ler os versículos finais, vai dizer assim, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória dele,
E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrare e me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixa. Vamos finalizar aqui. O diabo, ele tentou corromper o coração de Deus, ou seja, você está avisando aí reino de Deus. Estou te mostrando aqui o reino desse mundo. E eu dou a você, se você quiser. Eu vou deixar você governar, se você for alguém que seja o meu adorador. Então, da mesma forma que Jesus ele foi tentado nessa área, irmão, olha só, Abraão também foi tentado. O rei de Sodoma disse: me dá o povo, que eu te darei riqueza. Ou seja, se Jesus tivesse aceitado a proposta do diabo, de receber o reino desse mundo, e adorar o diabo, nós estaríamos ferrados, perdão a palavra. Todos nós iríamos para o inferno. Mas ele resistiu, Ele é o modelo, nós podemos seguir esse modelo. Da mesma forma também Moisés foi tentado por Faraó. Ele diz assim: o Senhor ordena que você liberte o povo, os animais, tudo. Aí o Faraó fala assim: tá bom, eu vou liberar, mas não vai tão longe não. Ou seja, o que é que o diabo está dizendo? Rapaz, não investe nesse negócio de ser crente não. Não se aprofunda não. Vai um pouco, vai aos cultos ao domingo, às células de vez em quando, mas tenha como base o mundo. É isso que o diabo está fazendo. Ou também o diabo pode também estar nos negociando com nós também, irmãos. Negociando a sua célula. Para que célula? Para que ganhar a vida para Deus? Bobagem. Desfruta do mundão aí, dos prazeres desse mundo. Eu te permito você desfrutar do bom e do melhor. Só que no final haverá morte. Não contará nada que nós fazemos nesse mundo, desfrutando das coisas pecaminosas desse mundo, vai ser contado diante de Deus. Então nós precisamos ser alguém que possamos estarmos resistindo ao Senhor da mesma forma que o nosso modelo, que é Cristo, resistiu ao diabo. Amém? Então nós finalizamos a nossa palavra.